l'anarchisme pourrait offrir de nouveaux référentiels pour le monde pour l'avenir. Vu que le monde soviétique est tombé, etc. Je vais répondre à la première question, dire quelques mots sur la première question d'abord. Ele vai falar então algumas palavras ainda sobre a sua primeira questão. En France, il y a une tradition qui date du début du XXe siècle, qui est liée aux relations entre le mouvement anarchiste et le syndicalisme révolutionnaire. Na França existe uma tradição que é relacionada, que data do início do século, que é relacionada à relação entre os movimentos sindicalistas e anarquistas. Do século XX, é. Les relations entre ces deux courants ont abouti à imposer l'idée dans le mouvement ouvrier que l'organisation syndicale était l'organisation de lutte revendicative aujourd'hui, mais qu'elle était également l'organisation qui gérerait la société demain. La relation entre le mouvement ouvrier français a développé l'idée o movimento operário francês desenvolveu a ideia que l'organisation syndicale, que a organização sindical, la CGT, a CGT, était l'organisation de lutte revendicative aujourd'hui, era a organização de luta reivindicativa de hoje, et que demain elle serait l'organisation qui gérerait la société. E que no futuro seria a organização que administraria a sociedade. Ça, c'est une constante dans le mouvement ouvrier qui a duré pendant longtemps. Então essa ideia é algo constante no movimento operário que durou durante muito tempo. Et c'est une tradition qui est directement héritée de la première internationale et de Bakounine. E é uma tradição herdada da primeira internacional e de Bakounine. Cette idée implique donc, en tout cas, cette idée a impliqué pendant longtemps dans la CGT que essa ideia implicou durante muito tempo na CGT que le mouvement ouvrier et le mouvement syndical se suffisaient à lui-même et n'avaient pas besoin des partis politiques. Que o movimento operário e sindical bastavam a si mesmos e não precisavam de partidos políticos. Cette idée a dominé dans le mouvement ouvrier français. Essa ideia dominou no movimento operário francês jusque dans les années 1920-1930. Até os anos 1920 e 1930. Maintenant, c'est tout à fait différent. Agora é completamente diferente. Mais c'est une idée qui reste quand même très ancrée dans la mémoire collective de la classe ouvrière française. Mas apesar disso, é uma ideia que permanece ainda muito ancorada na memória coletiva da classe operária francesa. Et lorsque le mouvement syndicaliste révolutionnaire, après la Révolution russe, s'est transformé en mouvement anarcho-syndicaliste, le mouvement syndicaliste révolutionnaire quando o movimento sindicalista revolucionário s'est transformé en mouvement anarcho-syndicaliste, se transformou em movimento anarco-sindicalista, il ne s'agissait plus de neutralité envers les partis, já não se tratava mais de neutralidade em relação aos partidos, mais d'opposition aux partis. Mas de oposição aos partidos. On peut dire que la différence entre le syndicalisme révolutionnaire et l'anarcho-syndicalisme, pode-se dizer que a diferença entre o anarco-sindicalismo e o movimento, entre le syndicalisme révolutionnaire d'abord, entre o sindicalismo revolucionário et e l'anarcho-syndicalisme, o anarco-sindicalismo, a diferença entre eles, cette coupure est apparue dans les années 20. Esse corte, essa diferença apareceu nos anos 1920. C'est que le syndicalisme révolutionnaire est neutre vis-à-vis des partis. É que o sindicalisme revolucionário é neutro em relação aos partidos, alors que l'anarcho-syndicalisme est opposé aux partis. Sendo que o anarco-sindicalismo é oposto aos partidos. C'est une tradition qui a existé au Brésil également. É uma tradição que existiu também no Brasil.
mais qui a eu probablement moins d'impact dans la durée. Mas que teve menos impacto ao longo do tempo. Alors ça, c'était la première question. Essa é a primeira questão que você fez. La deuxième, je me souviens. Ah oui. A segunda ele não lembra mais. Qual o que a gente aponta para o futuro a nível de fundamentação anarquista? Que contribuição? Non. Dans le cas du Brésil, parce que bon, No caso do Brasil, je pense que le mouvement libertaire devrait s'impliquer dans les organisations existantes. ele pensa que o movimento libertário deveria se implicar nas organizações existentes Et développer un certain nombre de thèmes e desenvolver certo número de temas qui me paraissent extrêmement importants que parecem muito importantes para ele et auxquels, par expérience, je sais que les travailleurs sont sensibles. e para os quais ele acredita que os trabalhadores, ele sabe que os trabalhadores são sensíveis a esses temas. C'est la mise en place d'assemblées générales régulières, É a realização de assembleias gerais regulares, le contrôle des mandats syndicaux, o controle dos mandatos sindicais, l'interdiction de cumuler des mandats, a proibição de se acumular mandatos, l'empêchement que la même personne ait un mandat pendant 30 ans, impedir que a mesma pessoa tenha um mandato durante 30 anos, c'est-à-dire imposer une rotation des mandats, quer dizer, impor uma rotação dos mandatos. ce genre de thème, on peut en imaginer d'autres, Ele fala desse tipo de tema, mas ele pode imaginar outros também. me semble être un premier pas indispensable Então, esses temas parecem para ele um primeiro passo indispensável dans le développement d'une stratégie libertaire dans la classe ouvrière. para o desenvolvimento de uma estratégia libertária na classe trabalhadora, na classe operária. Mais bon, je reconnais que je ne connais pas suffisamment les traditions au Brésil pour... je donne des idées très générales qui... No entanto, ele reconhece que ele não conhece tão bem a tradição sindical brasileira, mas que ele está dando ideias de maneira geral. Né? Mais dans le mouvement syndical français, No movimento sindical francês, j'ai connu des camarades de la CGT qui avaient un mandat pendant 30 ans. ele conheceu camaradas da CGT que tiveram mandatos durante 30 anos. Et au bout de 30 ans, ils partaient en retraite, on faisait une fête, ils avaient été permanents pendant 30 ans. E depois de 30 anos, eles partiam, se aposentavam, faziam uma festa, porque eles tiveram um trabalho permanente durante 30 anos. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui ont travaillé 2 ans. Na maior parte das vezes são pessoas que trabalharam 2 anos. Et tout le reste, c'était des permanents qui étaient en dehors de la production. E durante o resto do tempo eles não estavam mais na produção, eles estavam lá no exercício Du point de vue libertaire, c'est absolument anormal. Voilà. Do ponto de vista libertário, isso é absolutamente anormal. Alguém quer? Boa noite a todas as pessoas. Meu nome é Pedro e eu faço parte do movimento libertário daqui de Salvador. Como a gente sabe, existe bastante discussão acerca da relação entre os marxistas, não sei se é essa pronúncia, e os bolcheviques, né, dessa relação de conflito que ocorreu. De um lado, há uma versão, e que no final teve um desfecho de que os bolcheviques chamaram os marxistas, né, as pessoas que estavam à frente, para ajudar, assassinaram vários e depois começaram a atacar, de fato, incisivamente a Ucrânia para se apoderar dessa região que anteriormente estava em mãos anarquistas. De um lado, uma versão anarquista de que foi isso, os bolcheviques estavam querendo o poder sobre a Ucrânia, que estava em mãos anarquistas, querendo se alastrar para lá, e fizeram todo esse jogo para conquistar a Ucrânia. De um outro lado, há uma versão não anarquista de que a Rússia estava necessitando de alimentos
e na Ucrânia era onde se produzia alimentos. E, devido a isto, haveria uma necessidade de invadir a Ucrânia para conseguir fazer com que se elevasse a produção de alimentos para alimentar o povo russo. E eles alegam que os makhnovistas estavam se negando a aumentar essa produção que seria necessária para que as pessoas de lá não passassem fome. Com base nas evidências históricas, qual dessas duas versões são suportadas, ou caso nenhuma das duas sejam suportadas, o que é suportado com base nas evidências históricas? Eu vou pedir que você repita pausadamente a sua pergunta, porque é muita informação. Então eu vou traduzir na medida que você for falando. Com base nas evidências históricas, qual dessas duas versões são suportadas? Qual é a versão correta? A versão anarquista de que os bolcheviques invadiram a Ucrânia. A versão anarquista que os bolcheviques invadiram a Ucrânia para aumentar o seu poder, para dominar aquela região. Pour augmenter son pouvoir, ou a versão não anarquista, ou a versão não anarquista, de que os bolcheviques atacaram a Ucrânia, que os bolcheviques auraient attaqué l'Ukraine, porque os makhnovistas se negavam a aumentar a produção de alimentos, se sont refusés à augmenter la production d'aliments, que era necessária para alimentar o povo russo. Pour nourrir le peuple russe. Alors je connais très bien ces deux arguments qui sont souvent employés en France également. Ele conhece muito bem essas duas versões e dois argumentos que são frequentemente empregados na França também. Je pense que personne ne peut nier que les bolcheviks ont combattu les anarchistes ukrainiens. Ele pensa que ninguém pode negar que os bolcheviques combateram os anarquistas ucranianos. Parce qu'ils n'étaient pas bolcheviques. Porque eles não eram bolcheviques. Ils ont combattu les anarchistes ukrainiens. Eles combateram os anarquistas ucranianos. De la même manière qu'ils ont combattu tous les autres courants politiques de gauche. Da mesma maneira que eles combateram todas as outras correntes de esquerda. Parce que ce n'était pas dans la logique bolchevique de permettre la liberté d'expression dans le mouvement socialiste. Porque não era da lógica bolchevique que permitia a liberdade de expressão no movimento socialista. Là, je pense qu'il y a suffisamment d'évidence, comme tu dis, Ele pensa que há bastante evidências, como você mesmo disse, pour appuyer cette thèse. para apoiar essa tese. Je pourrais citer par exemple Tomsky, un dirigeant syndicaliste bolchevique. Ele poderia citar Tomsky, que era dirigente sindicalista bolchevique, qui disait que dans l'État soviétique existait la liberté d'opinion. Que dizia que no Estado soviético existia a liberdade de opinião pour tous les partis, para todos os partidos, mais qu'il y en avait un au pouvoir et les autres en prison. mas que havia um no poder e os outros na prisão. C'est pas moi qui le dis, c'est des documents de l'époque, enfin, c'est des documents qu'on ne peut pas contester. Então não é ele que está dizendo isso, são documentos da época que não podem ser contestados. Et des citations de dirigeants bolcheviques de ce type, je peux t'en fournir 10 pages. E ele poderia fazer 10 páginas de citações de líderes bolcheviques, como essa que ele acabou de fazer aqui. Donc l'opposition des bolcheviques aux makhnovistes Então a oposição dos bolcheviques aos makhnovistas rentre dans exactement la même logique que leur opposition à toutes les autres organisations politiques. está na mesma lógica da oposição deles a todas as outras organizações políticas. Concernant le deuxième argument, no que se refere ao segundo argumento, je dirais deux choses. Ele diria duas coisas. Je n'ai jamais eu accès à aucun document attestant que les makhnovistes aient refusé de fournir du blé au nord, à la Russie. Ele nunca teve acesso a nenhum documento dizendo que provasse que os makhnovistas recusaram trigo à Rússia. Par conséquent, je serais extrêmement intéressé que tu me donnes les sources. Consequentemente, ele estaria muito interessado que
que as pessoas pudessem dizer a ele as fontes onde encontrar essa informação. Concernant la production de blé, em relação à produção de trigo, le constat qu'on peut faire sur le plan des faits historiques, o que se pode constatar do ponto de vista de fatos históricos, c'est que le mode d'organisation mis en place par les Makhnovistes en Ukraine é que o modo de organização realizado na Ucrânia pelos Makhnovistas a permis le développement de la production de blé, permitiu o desenvolvimento da produção de trigo, parce que les soviets de paysans étaient des soviets qui s'organisaient librement, porque os camponeses eram soviéticos que se organizavam livremente, alors que la politique agraire des bolcheviks en Russie a été une catastrophe. sendo que a política agrária dos bolcheviques na Rússia tinha sido uma catástrofe. Et là encore, c'est des faits historiques qu'on ne peut pas contester. E são fatos históricos que não se pode contestar. Les bolcheviks ont été contraints à un moment donné Os bolcheviques então foram obrigados a um certo momento d'organiser des groupes armés qui faisaient des razzias dans les campagnes. A organizar grupos armados que faisaient des razzias, que faziam saques no campo pour s'approprier le blé, para se apropriar do trigo, parce qu'ils avaient mis en place une politique telle que les paysans ne produisaient quasiment plus. Porque eles tinham desenvolvido uma política que fazia com que os camponeses praticamente não produzissem mais nada. Donc, si quelqu'un doit être blâmé sur la question de la distribution du blé, então, se alguém tem que ser culpado em relação à distribuição do trigo, ce n'est pas le mouvement makhnoviste ou les anarchistes ukrainiens qu'il faut blâmer. Não é o movimento makhnovista ou anarquista ucraniano que deve ser responsabilizado. Mais la politique agraire du pouvoir bolchevique. Mas a política agrária do poder bolchevique. Mais si vous pouvez me donner les sources sur. Ele gostaria que você, se você pudesse dar as fontes bibliográficas para ele poder pesquisar. Se você puder também fazer a sua pergunta em frases pausadas para eu já ir traduzindo. Boa noite, Giovanni. Na verdade, eu gostaria de fazer duas perguntas. Il voulait faire deux questions, poser deux questions. Uma deve ser um pouco mais polêmica e a outra provavelmente não. Je pense qu'une est polémique et l'autre non. Vou começar pela mais polêmica. Je vais commencer par celle qui est polémique. Finalmente polêmica. Vamos lá. Bom, a Revolução Russa, né, assim como qualquer outra revolução, La révolution russe, aussi bien que n'importe quelle révolution, inclusive a Revolução Francesa, y compris la révolution française, para ela triunfar, ela precisa de um grande respaldo social. pour qu'elle triomphe, il faut un fort support social. Ou seja, ela precisa de uma base, né? C'est-à-dire, il faut une base. Bom, vamos lá. Então, com base nisso, eu diria que os bolcheviques, eles não fizeram a Revolução Russa. Alors, d'après lui, les bolcheviks n'auraient pas fait la révolution russe, Mas sim, eles dirigiram um processo revolucionário. mais ils auraient dirigé un processus révolutionnaire, Mas que era um processo com um amplo apoio popular. et qui était un processus avec un grand support populaire. Então, assim, eu diria, né, que o que vai caracterizar o poder popular, Alors, ce qui caractériserait le pouvoir populaire, então, assim, basicamente vai ser o controle dos meios de produção, né, c'est le contrôle des moyens de production e o controle político, né, das instituições et le contrôle politique des institutions pela classe trabalhadora. par la classe ouvrière. Então, assim, aí vem a pergunta, né? Voilà la question. Então, assim, como que uma revolução que surge de um movimento de massa Comment une révolution qui vient d'un mouvement e eleva a classe operária ao poder et qui mène la classe ouvrière au pouvoir, pode ser chamada de golpe de Estado? comment appeler ça un coup d'État? E só uma outra coisa, né? Porque assim, vão existir diversas evidências de que o poder soviético Il y aurait beaucoup d'évidence que le pouvoir soviétique ele era constituído de uma forma altamente descentralizada. était constitué de manière très décentralisée.
especialmente pelo fato de que ele funcionava a partir dos soviéticos. Spécialement parce qu'il fonctionnait à partir des soviétiques. Os conselhos populares. Les conseils populaires, etc. Então, aí que viria, como a gente pode tratar como autoritário, né, esse poder constituído pelo poder soviético, né, e pelo partido bolchevique? Appeler un autoritaire ce mouvement constitué par le bolchevique, etc. Ça, c'est la première question. Polémique. Só uma questão de ordem. Só para organizar, nós temos um horário limite de 21h30, que foi acordado entre a gente e o companheiro Baqueiro aí. Então, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta após essa aí, tem mais alguma pergunta? Porque aí a gente, às 21h30, se encerra com as respostas que ele proferir aí. Tem mais alguma pergunta? Não? Então a gente vai considerar essa a última pergunta e a segunda toda a segunda questão, a primeira e a segunda questão, e aí até as 21h30 a gente está encerrando aqui. O companheiro que quer fazer uma pergunta, pode falar. Ah, tá. Então, passa. Donc c'était la première question. Oui, toujours. Você vai já quer perguntar a segunda ou quer esperar ele responder primeiro? C'est vrai qu'une révolution, quand elle met en œuvre une masse importante de population, suppose une base sociale. É verdade que uma revolução, quando ela mobiliza uma grande massa da população, significa que ela tem uma base social. Mais elle signifie également qu'un processus lent à l'intérieur de la société a commencé très longtemps avant. Mas significa também que um movimento lento na sociedade já teria começado muito tempo antes da Revolução. Dans le cas de la Révolution française, no caso da Revolução Francesa, elle est l'héritage de la philosophie des Lumières. Isso é uma herança da filosofia iluminista. Qui datait au moins un siècle avant. Que datava de pelo menos século atrás, um século antes. Donc il y a eu un mouvement très lent dans la société. Então houve movimento muito lento dentro da sociedade. Qui a touché la base sociale de la Révolution, qui était la petite bourgeoisie. Que tocou essa base base sociale. A base social, que era a pequena burguesia. Mais aussi certains éléments avancés de la grande bourgeoisie et de l'aristocratie. Mas também alguns elementos mais avançados da alta burguesia e da aristocracia. La Révolution française, c'est le résultat de plus d'un siècle d'évolution. Então, a Revolução Francesa é o resultado de mais de século de evolução, de um processo de mais de século. Dans le cas de la Révolution russe, já no caso da Revolução Russa, je maintiens que l'octobre 17 est un coup d'État. Ele sustenta que outubro de 1917 foi golpe de Estado. La Révolution russe a commencé en mars 1917. Ela teria começado em março de 1917. Février, ça dépend du calendrier. Fevereiro, março, depende. Et significativement, elle a commencé à l'occasion d'une grande manifestation de femmes. E ela começou significativamente na ocasião de uma grande manifestação de mulheres. Qui a eu lieu le 8 mars. Que aconteceu no dia 8 de março. Je ne sais pas si la date du 8 mars vous dit quelque chose. Ele não sabe se essa data diz alguma coisa para vocês. C'est encore aujourd'hui la journée internationale des femmes. Ainda é considerada o Dia Internacional das Mulheres. La Révolution russe a commencé ce jour-là. A Revolução Russa começou nesse dia. Mais elle a été le résultat d'un processus qui a commencé en 1905. Ela foi o resultado de um processo que começou em 1905. C'est-à-dire un processus qui a été beaucoup plus court. Quer dizer, um processo que foi muito mais curto. Et aussi bien le mouvement socialiste que le mouvement anarchiste en Russie e tanto o movimento socialista quanto o movimento anarquista na Rússia n'avaient pas de tradition très ancienne. Não tinham uma tradição muito antiga. Le parti bolchevique s'est constitué une base sociale de manière artificielle, je dirais. E o partido bolchevique teria constituído para si uma base social de maneira artificial. Il s'est en fait approprié
le programme anarchiste, tout le pouvoir au soviet. Quando ele se apropriou desse programa anarquista que dizia todo o poder aos sovietes, et lorsqu'il s'est approprié le programme agraire des socialistes révolutionnaires, quando ele se apropriou do programa agrário dos socialistas revolucionários et le programme industriel des mencheviks. E o programa industrial des mencheviks. C'est compliqué, je reconnais. É complicado, ele reconhece. Et là encore, si tu veux, on peut en parler après. Se você quiser, ele pode falar mais sobre isso depois. Mais je maintiens que le 25 octobre 1917, c'est un coup d'État, c'est-à-dire que c'est la prise du pouvoir par une minorité à l'intérieur d'une révolution qui était en train de se dérouler. Ele mantém que em outubro teria acontecido de fato um golpe militar, um golpe de Estado que aconteceu no interior de uma revolução que estava ainda se construindo. Alors, dernier point, último ponto. Tu parles du pouvoir soviétique décentralisé. Você fala de um poder soviético não centralizado, descentralizado. C'est vrai que dans le principe du système soviétique, c'est le fédéralisme. É verdade que o princípio do sistema soviético é o federalismo. Ce n'est pas la décentralisation. Mas isso não é a descentralização. Décentralisation et fédéralisme sont deux choses différentes. Descentralização e federalismo são duas coisas diferentes. Mais à partir du moment où le parti bolchevique a contrôlé les soviets, mas a partir do momento em que o partido bolchevique controlou os sovietes, le fédéralisme et toute forme de décentralisation a cessé. O federalismo e qualquer forma de descentralização cessou, acabou. Je pourrais te citer des dizaines de textes de Lénine où il dit que le pouvoir soviétique, c'est la centralisation. E ele poderia citar dezenas de textos de Lenin em que ele diz que o pouvoir soviético é a centralização. O poder soviético é a centralização. La notion de centralisation revient sous la plume de Lénine de manière obsessionnelle. Essa noção de centralização é retomada de maneira quase obsessiva por Lenin. Il faut donc éviter, il faut faire la part entre la mythologie du soviet que se font souvent les militants d'extrême gauche. É preciso separar essa ideologia dos soviéticos que são frequentemente militantes de esquerda et la réalité historique. E a realidade histórica. Ok. Tem vem cá. Você, não, tem uma segunda. E aí ele conclui aí as perguntas. Ele acha que não era polêmico isso, não. Não, essa não é polêmica. Na verdade, essa é uma pergunta que é um pouco já de outro contexto. Eu gostaria de saber assim, como que está o movimento anarco-sindicalista hoje na França. Il voudrait savoir quel est l'état du mouvement anarcho-syndicaliste aujourd'hui en France. E a luta de classes em si na França. Et la lutte de classe en France. Porque daqui, acho que nós temos acompanhado muita efervescência na França. Parce que d'après ce qu'on peut voir ici, ça c'est une chose très forte en France, très effervescente. E frequentemente com bandeiras anarquistas e tudo mais. Très souvent avec des drapeaux anarchistes, etc. Então, seria isso. Deixa fechar aí, porque aí eu vou. Desculpe, começa não me. André, faça a sua colocação aí e aí me fecha tudo de uma vez só. Eu acho que vai, porque aí. Eu acho que você me dá algum limite de tempo. Não, porque é bom que ele feche o evento, entendeu? O fechamento é dele. Na verdade, eu pedi pagar 3 minutos para eu certo. Mas eu me inscrevi para defender os bolcheviques, assim. E muito na linha do que na sua pergunta, sabe? Que você perguntou. Não, depois que nós perdemos o referencial comunista, a gente está atrás de outros horizontes, pois eu acho que o horizonte comunista não acabou. A partir do momento que a gente ainda está numa sociedade capitalista, a partir do momento que a gente ainda está numa sociedade de classes, o comunismo sempre vai estar com uma bandeira para
todos aqueles que sofrem, são inferiorizados, são explorados, são dominados pela ordem do